funcionando? Não, né? Tá. Tá? Tá. Então tem que falar um pouquinho mais alto. Hein? Pode. Perfeito. Bem, boa noite a todos. Muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez estarmos aqui nessa casa estudando o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada, à luz da doutrina espírita. Nós vamos iniciar a nossa reflexão lembrando uma passagem do Evangelho. Isto porque se aproximava a Páscoa do ano 33. Por essa época se daria curso à festividade que atraía as maiores multidões da Palestina. As festividades judaicas eram bem diferentes das pagãs. Normalmente elas procuravam dar e render graças a Deus, mas todas elas procuravam centrar em algum acontecimento importante que era necessário ser guardado na memória daquele povo. No caso da Páscoa, tinha sido justamente a libertação no cativeiro do Egito, ocorrida naquele tempo, 1.300 anos antes. Peregrinos de todas as regiões da província se dirigiam para Jerusalém, como também aqueles judeus que viviam nas capitais do mar Mediterrâneo, transformando assim Jerusalém quase como se fosse um grande caleidoscópio de sons diferentes das línguas, cores de roupas, costumes diferentes. Eram aqueles judeus que vinham de várias regiões. Os romanos também, destacados a serviço do Império, também para lá se dirigiam. Essa Páscoa seria marcada definitivamente para a posteridade, porque sabemos que na sexta-feira da sua comemoração, Jesus acabaria sendo crucificado. E no domingo iria acontecer então a sua ressurreição. E realmente foi uma Páscoa muito diferente. Um acontecimento bastante importante, obrigado, se deu logo no seu primeiro dia, no domingo. Ora, no domingo se dirigia para Jerusalém o governador da Judéia, que na época era o famoso e conhecido Pôncio Pilatos. Ele saía da cidade de Cesareia Marítima, que era uma cidade muito mais aprazível do que ficar ali em Jerusalém, no sol, no deserto. Então, normalmente, os romanos tinham como sede na Judéia a cidade de Cesareia Marítima. E ele se deslocou para Jerusalém, evidentemente, escoltado, como se fosse um grande comboio, né? E se aproximou, então, com soldados, liteiras, carroças, bandeiras, enfim, instrumentos, provavelmente tambores, marcando, né, aquela procissão. E ele veio então pelo portão norte, que era o portão mais importante na época. Naquela ocasião, Jerusalém tinha cerca de 12 portões. Perdão. Hoje são apenas 8, mas na época tinham 12. E esse portão norte, né, a porta de Damasco, era a mais bonita, a porta mais portentosa, e foi por ela que então aconteceu esse desfile, quase que fosse um desfile militar de Pôncio Pilatos, que deve ter ficado bastante surpreendido, porque já era certamente a 7ª vez que ele fazia essa procissão. E nessa ocasião, então, mesmo com os populares, né, não gostando de ver um dominador, no caso um romano,
ele deve ter se apercebido que o afluxo de pessoas era muito pequeno. Onde é que estava o povo de Jerusalém? Normalmente esses cortejos chamam a atenção e ele deve ter ficado com aquilo na sua mente. Porque naquele exato momento transcorria-se uma outra procissão. Num outro portão em Jerusalém, uma porta leste que ficava em frente ao Monte das Oliveiras, entretanto com uma simplicidade muito maior. Era Jesus entrando em Jerusalém montado ali no seu jumentinho, né? Não tinha nenhum cavalo de raça, não tinha nenhum soldado, fazendo-nos até fazermos uma reflexão inicial, né? Para que possamos nos perguntar qual o cortejo que nós estamos acompanhando, né? Ou o cortejo do mundo, ou aquele cortejo simples, mas sendo recepcionado de uma maneira impressionante. O povo ali estava, as crianças espalhando palmas verdes e perfumadas no caminho, muita alegria naquele momento. Ali se encontrava o povo de Jerusalém. E vem a pergunta: por que dessa recepção tão calorosa para Jesus? Até porque ele já estivera 4 vezes antes em Jerusalém. Fizeram algumas curas, evidentemente, né? Curou o paralítico da piscina de Betesda, o cego da piscina de Siloé, enfim, esteve com o famoso Nicodemos, né? Aquele diálogo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas provavelmente Jesus era muito lembrado pela expulsão dos vendilhões do templo, né? Segundo os evangelistas, ele fez isso 2 vezes. Então o pessoal já ficava até preocupado. Quando chegava Jesus, todo mundo saía correndo, recolhendo lá as suas mesinhas onde eram vendidas as quinquilharias. Perdão. As quinquilharias do templo, que normalmente são vendidas em qualquer templo, né, em qualquer lugar. Hoje até vocês, se quiserem, compram o ar lá da Palestina, né, é vendido em latas. Então, alguém quer o ar do Santo Sepulcro, está lá o ar do Santo Sepulcro. Aí chega para você uma latinha, né? Aí deve ter aquela curiosidade, a pessoa, para aspirar aquele ar, né? Deve abrir a tampa e aí o ar vai embora e já era, né? Mas isso sempre aconteceu e é presente em todos esses locais. Mas um fato realmente fez com que a fama de Jesus se excedesse de uma forma bastante grande, que foi o que aconteceu cerca de 25 dias antes, ou a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava sepultado há 4 dias, ele era irmão de Marta e Maria, aquela famosa família. Provavelmente seus pais já estavam desencarnados e moravam em Betânia, uma cidade que distava aí 2 horas a pé de Jerusalém. Realmente foi algo bastante impressionante. É interessante que essa ressurreição de Lázaro foi, para ser mais exato, a 3ª realizada por Jesus. Ele realizou antes 2, quando ele se encontrava na Galileia, e trouxe também uma repercussão bastante importante. A primeira ressurreição foi a da filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, chamado Jairo. A filhinha dele se adoentou gravemente, a menina tinha 12 anos, ficou desesperado e se lembrou de quem poderia curá-la. Já vinha acompanhando as notícias das curas realizadas por Jesus e foi atrás do mestre, esperando que ele estivesse até em Cafarnaum, porque Jesus era um mestre andarilho, então ele ficava andando e ele esperava que ele estivesse lá. E por sorte dele, Jesus tinha acabado de chegar
de uma excursão que fizeram à margem oposta do lago, onde ele curara um companheiro que estava obsediado, conhecido como a passagem do obsediado gadareno, né? E Jesus tinha acabado de chegar, e aí ele ficou muito feliz, pediu socorro ao mestre, o mestre anuiu. Só que do pedido até chegar em casa, na sua casa, demorou, porque Jesus se encontrava sempre com muitas pessoas à sua volta. Quando ele começou a se dirigir, aconteceu aquela famosa passagem da mulher que encostou a sua mão na túnica de Jesus, né? E o mestre até perguntou: quem é que tocou em mim? E aí Pedro era meio irreverente, né? Mas mestre, como? Quem tocou em você? Saída do Maracanã, todo mundo está te tocando, né? Mas alguém me tocou de uma maneira especial, e foi essa mulher. Então isso demandou tempo, e quando Jesus então decidiu seguir definitivamente para a casa de Jairo, esse chefe da sinagoga, quando ele estava a caminho, os servos de Jairo foram até ele com a triste notícia de que a menina estava desencarnada. Jairo se desestabilizou e Jesus procurou tranquilizá-lo. Olha, crê somente, tenha fé, crê somente. Foi o que Jesus pediu, ele acreditou. Jesus foi até a casa. Ao se aproximarem, já começaram a ouvir aqueles cânticos chorosos das carpideiras, né? Que eram mulheres contratadas para chorar os mortos, né? E elas já estavam ali, e Jesus entrou naquele ambiente trazendo uma mensagem de tranquilidade. Não, essa menina dorme, nós vamos despertá-la. Eu não vou querer aqui entrar na questão da ressurreição. Sabemos que o espírito, o perispírito do espírito, é ligado ao corpo através de um fio de prata. Rompido esse fio, ou essa feixe, né? Realmente não tem como mais voltar. Rompeu, não tem mais como. Não é? Isso é que nós aprendemos na doutrina. E sabemos também que esse feixe energético, ele não se auto-extingue. É necessário um espírito com um tesourão lá, né? Fazer esse corte. Pode ser esse corte um dia depois, 2 dias depois, não sei. Mas de qualquer maneira, Jesus procurou tranquilizar. E veio, em resposta, uma série de brincadeiras, de questionamentos com o que ele afirmara. Não, essa menina vai ser despertada. E as pessoas começaram a tratar Jesus de maneira zombeteira. Provavelmente as carpideiras que iam deixar de ganhar aquele dinheirinho, daquele choro, né? E das preces, né? Elas não gostaram muito daquela presença de Jesus. E o mestre, então, o que resolveu fazer? Chamou os seus 3 apóstolos mais íntimos, aquele com os quais ele sempre teve um relacionamento diferente, e eles sempre estiveram em todos os momentos mais difíceis de Jesus, que eram Pedro, João Evangelista, naquela época um garoto com 16, 17 anos, e o irmão de João, Tiago. Chamou os 3, João, vocês vêm comigo, e pediu aos pais, Jairo e sua esposa, para que entrassem dentro do quarto. E dentro do quarto, então, se aproximou, colocou a mão na testa da menina e falou o seguinte: Talita, desperta. Talita é menina em grego, uma língua que provavelmente língua da tradução do Evangelho, né? E a menina despertou. Isso trouxe, né, uma reconfirmação de fé muito grande. A menina estava morta de um dia, né? A segunda ressurreição realizada por Jesus aconteceu cerca de uns 3 meses depois, mas numa outra cidadezinha da Galileia chamada Naim. Jesus resolveu fazer uma viagem até lá
se dirigiu, e quando se aproximou dessa vila, dessa pequena cidade, ele viu um cortejo fúnebre. Se aproximou mais e viu qual era a situação. Uma viúva estava enterrando o seu único filho. E ela estava desesperada, porque na condição de viúva já tinha uma série de dificuldades na sua vida. E sem a ajuda do filho, essas dificuldades iam ser superlativas. E aí já se apiedou desse rapaz, se aproximou dele e o trouxe à vida. No caso, morto no segundo dia, né? Talita foi no primeiro dia. A filha da viúva de Naim, do segundo dia. E essas duas ressurreições foram bastante impactantes. Mas a ressurreição de Lázaro foi de um morto no quarto dia. Porque Jesus, ao receber o pedido das irmãs de Lázaro para que fosse ajudá-lo, e ele estava em excursão, ele falou: não é ainda a hora de eu ir ou ver aquela situação, né? Nos mostrando, né, quando nós pedimos a ajuda, né? A ajuda vem não no nosso tempo, né? O tempo que eu quero, né? Mas sim no tempo que Deus quer. Não é porque eu vá pedir que vai chegar a ajuda na hora que eu quero. É sim, a ajuda vai chegar no momento exato da nossa necessidade, no momento exato daquilo que nós temos que experimentar. E esse fato, então, a ressurreição de Lázaro, causou um impacto muito grande. Tanto que, se vocês pegarem o Evangelho, depois da ressurreição de Lázaro, o Conselho do Sinédrio se reuniu e ali, naquele momento, ela definiu pela sentença de morte de Jesus, devido ao impacto que isso havia promovido. Então, eles decidiram pela morte de Jesus. Pensaram até em matar Lázaro mesmo. Vamos matar definitivamente, porque aí não vai ter, vamos dizer assim, a prova da ressurreição, né? Vamos confirmar que ele estava morto mesmo, mas esqueceram essa intenção e colocaram de lado. E assim Jesus entrou em Jerusalém com esse ambiente, com essa sentença pesando sobre si. Na segunda-feira ele foi ao templo, e lá no templo aconteceu, eu vou enumerar aqui alguns acontecimentos que foram só fazendo com que a pressão dessa panela de pressão, né, aumentasse mais ainda. Quando ele se encontrava no templo de Jerusalém, as vozes do céu se manifestaram. Foi outro acontecimento que repercutiu muito, principalmente tinham muitos discípulos de várias outras cidades do Mediterrâneo, então isso trouxe uma repercussão muito grande. Tanto que na terça-feira, pela manhã, quando Jesus chegou ao templo, lá estava uma delegação dos administradores do Sinédrio procurando questionar ao mestre com que autoridade ele fazia aquilo. E Jesus deu uma resposta que conduziu o assunto, que eles ficaram bastante humilhados, porque Jesus afirmou o seguinte: eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha. Jesus fez uma pergunta e eles não responderam. E aí Jesus: vocês não responderam a minha pergunta, eu também não vou responder de vocês. Então eles saíram, eles que foram cobrar, saíram ainda bastante machucados no seu orgulho ferido, né, diante do povo que olhava tudo aquilo, né? Na terça-feira à tarde, eles resolveram fazer um famoso ardil, né? Eles juntaram os sacerdotes fariseus com os herodianos, eram aqueles judeus que trabalhavam para Roma. Eles se odiavam de morte, mas aí tiveram a intenção de colocar Jesus numa situação de dificuldade. Foram até ao mestre e perguntaram se era lícito pagar o imposto. É ou não é lícito pagar o imposto? E Jesus pediu então a moeda e trouxe aquela famosa lição de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Na quarta-feira pela manhã, então, diante de toda essa situação, aquele conselho que eu mencionei aqui, ele se reuniu novamente pela manhã, e aí foi decidido o seguinte: tem que ter morte, e morte rápida, antes que a festa acontecesse. Evidentemente contaram com a ajuda, né, que todos nós sabemos, né, esse trama com a ajuda de Judas. De qualquer maneira, por fim, Jesus acabou preso, passou pela casa de Anás, que era um ex-sumo sacerdote, depois para Caifás, mas para uma sentença de morte era necessária a aprovação romana. Então Jesus foi levado até o castelo de Herodes, ou o palácio de Herodes, onde se encontrava o famoso Pôncio Pilatos, ele que provavelmente deve ter visto a causa do que o seu cortejo estava com pouco ibope ali na sua frente, né? Era por causa de Jesus. E tem um diálogo impressionante registrado pelos evangelistas, né? Principalmente João, que inicia até esse diálogo entre esses dois polos, né? O polo do espírito e o polo da matéria, quando o Pôncio Pilatos pergunta a Jesus se realmente ele é o rei dos judeus, porque essa era a acusação. E Jesus, antes de responder, quer saber de qual é a origem, porque se a origem fosse de Pilatos, era uma conotação política, sua resposta seria não sou rei. Mas se a origem fosse religiosa, lá dos sacerdotes, a sua resposta seria afirmativa. E aí Pilatos certamente não gostou dessa pergunta de Jesus e falou: eu por acaso sou judeu? Foram os teus que te entregaram que fizeram essa acusação. Não estava claro que era o sacerdote. Jesus respondeu de forma afirmativa, mas de forma indireta: o meu reino não é desse mundo. E eu vim a esse mundo, essa é a missão de Jesus, dar testemunho da verdade. E aquele que escuta a minha voz, os meus ensinamentos, está com a verdade. E por fim, então, ouvindo essas palavras, não sei nem se em tom de deboche, não podemos ter essa percepção, mas é uma hipótese, né? Pôncio Pilatos então faz a famosa pergunta que a humanidade até hoje vem fazendo, né? E buscando. A ciência tem que responder, a filosofia, a religião: o que é a verdade? Claro que esse debate, nem debate, esse interrogatório acabou aí porque Jesus ficou em silêncio, porque sabemos que o conhecimento da verdade depende da condição evolutiva da criatura. Como Jesus, que era a própria verdade encarnada, manifestação divina que ali estava, como ele falava: eu sou o caminho para a verdade e a vida, né? Ia falar sobre verdade com alguém que é muito materializado. A verdade para Pôncio Pilatos era muito ligada às questões materiais, porque ele tinha uma evolução ainda muito iniciante. Então, como Jesus falar sobre verdade? Sabemos que a verdade ela vai sendo desenvolvida internamente, cada um, se depende da condição evolutiva, cada um tem a sua verdade. Uns acham até que são os donos da verdade, né? É a minha verdade, e ficam guardando para si, ou achando que a verdade dos outros é menor, né? Ou não é a verdade. Mas, de qualquer maneira, ela depende da evolução do espírito. Por essa razão, identificamos aí que as escolas religiosas nada mais são do que cursos de revelação gradativa da verdade. Tem pessoas que estão num estágio evolutivo, elas se filiam numa igreja protestante, outros numa igreja católica e outros num centro espírita. São cursos da revelação gradativa da verdade. Embora saibamos que a doutrina espírita, na nossa visão, é aquela manifestação que se apresenta na sua maior dimensão. Nós não temos dúvidas, todas as nossas inquietações, todas as nossas
questionamentos são respondidos pela doutrina espírita. Sabemos também, por outra razão, como na visão bonita que Allan Kardec nos trouxe, que essa verdade foi trazida, né, para a humanidade em 3 grandes movimentos, né? Porque até em consonância com o entendimento da própria humanidade. Inicialmente essa verdade foi trazida, né, através de Moisés, na primeira revelação, como aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda revelação foi trazida por Jesus, né? É interessante que no seio da primeira foi prometido a chegada da segunda, como no seio da segunda foi prometido também a chegada da terceira revelação, quando Jesus prometeu que iria enviar um outro Consolador, né? Sabemos que o Cristo é o Consolador emocional para todas as criaturas, em qualquer escola religiosa, mas na doutrina espírita nós temos uma consolação adicional, que é justamente a consolação para o nosso intelecto. Nós temos uma fé raciocinada, que nós entendemos. Os enigmas foram todos derrubados com a doutrina espírita. Todos os grandes enigmas, que ainda estão aí. Mas a doutrina espírita os derrubou a todos. Graças a Allan Kardec, evidentemente, cumpriu a promessa de Jesus, né? Que aliás foi trazida horas antes da sua crucificação, porque ele foi preso no olival de Getsemane, e lá então ele trouxe essa promessa de que iria enviar um outro Consolador para a humanidade. Sabemos que Allan Kardec foi o grande cumpridor dessa promessa de Jesus, é um espírito acostumado a essas lutas. Ele havia retornado, ele estava no plano espiritual há mais ou menos 400 anos, a sua última experiência. Ele morreu no ano de 1415, lá no Concílio de Constança. Ele foi um renovador da República Tcheca chamado Jan Hus. Acabou morrendo numa fogueira, testemunhando a sua verdade. Ele teve até a oportunidade de receber um indulto, mas manteve as suas ideias. Isso não é difícil, gente. Precisa ter estofo moral, experiência. E para que a doutrina fosse codificada, era necessário um espírito dessa grandeza. Então vem Allan Kardec, que para mim o que é mais impressionante de Kardec é que ele se aproxima dos fenômenos da mesa girante em 1855 e vai desencarnar em 1869. 14 anos para se aproximar, trabalhar na elaboração da estruturação de toda essa doutrina, procurando compatibilizar a verdade que era trazida do mundo espiritual, que é muito difícil também. Ele tinha um critério enorme, então realmente foi um trabalho bastante operoso. E graças a ele nós estamos aqui reunidos numa casa espírita, estudando o Evangelho à luz dos seus postulados, que são enobrecedores e que derrubam todos os enigmas que a humanidade tem criado para si, que nós não vamos nem mencionar aqui agora. Mas poderíamos fazer uma menção ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec lançou o Livro dos Espíritos, evidentemente teve uma reação, até porque o título do livro é bastante diferente, né? O Livro dos Espíritos. Vocês imaginem se você estivesse passando lá por Paris, né? Aí visse um livro, né? O Livro dos Espíritos. E título diferente esse, né? Deve ter ficado as pessoas surpreendidas. Depois ele lançaria o Livro dos Médiuns. Claro que ele já tinha reação, mas a grande reação que Allan Kardec recebeu foi quando ele quis mexer no Evangelho.
foi quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele até se preparou para isso. Os seus biógrafos falam que ele tirou uma temporada de 1 mês e meio num retiro para tentar se enquadrar e trazer, então, esse livro que teria um impacto muito, muito, muito grande para a humanidade. Tanto que no livro Obras Póstumas, né, tem um espírito Erasto, fez até um comentário para ele, porque em 1863, sabemos que ele estava escrevendo ainda, em 1864 seria lançado o Evangelho. E em 1863, um teólogo francês chamado Ernest Renan, ele lançou um livro que teve um impacto enorme, A Vida de Jesus. Enorme. E ele era um espírito diferenciado, o Ernest Renan. Ele era um poliglota, ele conhecia a língua hebraica. Ele foi até a Palestina fazer algumas expedições arqueológicas e lá foi inspirado, né? E foi tocado, né? E resolveu escrever a vida de Jesus. E em 1863 ele foi até convidado para ser catedrático de hebraico na escola de França, École de France. Naquela época os catedráticos eram definidos por Napoleão III. As pessoas vinham, faziam um discurso, e quando Ernest Renan fez o seu discurso, ele iniciou o seu discurso da seguinte maneira: Jesus foi o homem mais admirável que já passou aqui pela terra. O homem, não Deus. O que aconteceu? Não tomou nem posse lá na escola de França, porque Napoleão III o demitiu antes dele tomar posse. Ele já foi demitido porque falou que Jesus tinha sido um homem incomparável. Porque a visão da doutrina espírita é um pouco diferente, porque a maioria da cristandade, a maioria, e nós temos quantos cristãos? 1,7 bilhões de criaturas são cristãs, tem esse entendimento. Jesus é Deus. Nós temos uma visão diferente. É um espírito aperfeiçoado. Nessa condição manifestou a divindade, né? Mas ele não é Deus. E ele foi alertado, Allan Kardec, por Erasto, de todas essas situações, porque ele sabia do impacto que teria o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando realmente ele lançou essa obra, entrou então para aquele código católico, na época, de obras proscritas, enfim. Havia um código de obras que eram condenadas, principalmente com, vamos dizer assim, com a Inquisição tinha sido, de certa maneira, retomada quando surgiu então os movimentos protestantes. A Contra-Reforma procurou justamente se reavivar, né? Reavivar a Inquisição, como se você combate ideias com violência, você combate ideias com outras ideias, né? São as lutas de ideias, não você fazendo violências como essa. E sabemos que os livros de Kardec foram até Barcelona, na Espanha, e acabaram sendo queimados. Se Kardec estivesse lá, talvez tivesse sido ele, porque bom foram os livros, né? E que a humanidade não aprende, até porque essa ação chamou muito mais a atenção das pessoas, porque essas ações violentas, elas têm uma repercussão nas pessoas de boa índole, enfim, mesmo os que talvez não concordassem com a ideia apresentada pela doutrina espírita, eram certamente contrários a você fazer uma fogueira com livros. Então foi um livro bastante importante, estamos sempre a estudá-lo. Sabemos que ele parece que,
os ensinamentos estão ali de forma aleatória, mas não estão. Claro que podemos estudá-los individualmente, né? Podemos começar do fim para o início, do início para o fim, mas de qualquer maneira, evidentemente, tem uma ordem ali. Os quatro primeiros capítulos são aqueles capítulos que nos apresentam as premissas básicas, né? Para que nós possamos interpretar qualquer outra passagem. São os 4 primeiros. E o capítulo 5º, que Kardec colocou bem-aventurados os aflitos, é o capítulo que nos indica como nós estamos. Nós estamos aonde? Um planeta de provas e expiações. Aflitos aqui não falta, né? Quem não é aflito é exceção. O capítulo 6º é o objetivo que nós temos de atingir, que é o famoso Cristo Consolador, é o vinde a mim, né? Onde Jesus faz aquele convite maravilhoso. É isso que nós temos que... Esse é o nosso objetivo do Evangelho, é o capítulo 6º, irmos até o Cristo. Lembrando sempre que na convite de Jesus tem 2 momentos, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas aprendei comigo, que sou brando e humilde, e guardarão descanso. Então você tem o descanso e tem o alívio. São coisas diferentes, né? Você pode estar fazendo uma atividade física enorme, e de repente você se sente aliviado, realmente. Mas você está cansado, você não está descansado. O descanso vem depois, né? Quando você descansa, enfim. O problema todo desse convite é que quando o pessoal recebe o alívio, já se sente bom, vou embora. Recebe, se aproxima, aliviado, vai embora. Não, mas peraí, você não quer o descanso? Mas o descanso você tem que aprender. Aprender é o quê? Estudar, né? Aprender comigo. Então tem que pegar lá o Evangelho, né? E aprender com ele. Ser brando e humilde. E aí ele complementou, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Eu sempre falo o seguinte, os nossos fardos são pesados, né? E o Jesus fica falando que o dele é leve, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar de fardo. Eu tenho que tirar o meu que é pesado e pegar o de Jesus que é leve. E qual é o fardo de Jesus? É o próximo. Vocês já repararam, sempre que você faz uma ajuda, pode até dar trabalho no início, você fica, né? Às vezes tem atividades no bem que são cansativas, né? Às vezes até se aborrece. Mas quando você ajuda, você se sente leve. É o fardo leve, né? Então esse é o capítulo 6º. Aí depois nós temos aí, eu acho, do 7º ao 17º, né? Aquilo que nós temos que fazer idealmente, e do 18º ao 24º, mais ou menos, as nossas dificuldades. Então, no capítulo 5º, que é aquele que define onde nós estamos, né, num planeta de provas e expiações, bem-aventurados, aflitos, Kardec se utilizou, evidentemente, na passagem que nós encontramos no Sermão da Montanha, onde Jesus afirmou: bem-aventurados os aflitos. Ora, o item que nós tínhamos que fazer uma reflexão é que hoje era sobre essa questão de se você sofrer bem ou se você não consegue sofrer bem, quer dizer, você não consegue aproveitar a experiência, porque aflições todos nós temos. Estamos num planeta de provas e expiações, né? Lembrando sempre que prova é uma coisa que para mim está sempre focado para o futuro, né? Porque prova você realiza está em curso uma prova quando você está sendo provado do quê? De algum dom, né? Alguma coisa positiva dentro de você. Então, para mim é uma coisa assim mais para o futuro. Expiação
aí é coisa do passado, né? Errou, tem que pagar, e Jesus falou que nós íamos pagar até o último centavo, né? Então, nessas situações, quando é prova, quando é expiação, às vezes é difícil até, elas às vezes acontecem né, ao mesmo tempo, né? Pode ser estar sendo uma expiação, que por outro lado também é uma provação, mas o certo é que provação só na terra. Melhor explicando, né? Expiação é basicamente sofrimento. Aí é uma visão minha, né? Sofrimento, você pode sofrer no mundo espiritual, aliás, sofre-se muito mais lá até do que aqui na terra. Basicamente, expiação é isso. Então você pode sofrer aqui e lá. Agora, a provação não tem jeito. Provação você tem que mergulhar na matéria. Por isso até que a reencarnação não tem como se evadir dela. Porque você imagina o André Luiz, que é um exemplo que todos nós espíritos conhecemos. Ele foi evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, né? Passou até pelo umbral, né? Foi evoluindo, recuperou-se, caminhou. Tem um momento que esse espírito precisa ser provado de tudo aquilo que ele desenvolveu no mundo espiritual. Mas não vai ser no mundo espiritual, por uma razão muito simples. Os grupos de sintonia no mundo espiritual são sintônicos direitinho. O bom convive com o bom e o desequilibrado, o sofredor, com o desequilibrado sofredor. Não existe convivência com condições vibratórias diferentes. Até um espírito inferior, ele não vai conseguir nem ver um espírito equilibrado, superior, né? Ele pode até sentir assim bem, né? Tem uma aproximação boa aqui, mas você não consegue nem ver às vezes. E aí eu pergunto, como é que você vai ser provado numa situação dessa onde você não tem convivência? Você precisa de algo que realmente faça isso acontecer. É a matéria, porque na matéria todo mundo está no mesmo nível vibracional aqui, matéria. Pode ser um santo, um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, vai estar aqui na matéria. E aí vai ter a convivência. Aí tem a convivência, sim. Você vai conviver com um espírito ou superior, ou um espírito ainda bastante atrasado, e aí sim você vai ser testado, provado daquilo que você realmente desenvolveu lá no mundo espiritual. É a mesma coisa quando nós falamos ser espírita em centro espírita, não é? Tem muito valor? Tem valor, hein, gente? Não estou falando que não tem, não. Tem valor, mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós chegamos aqui, os companheiros, né, fisionomias amigas, né, com os mesmos propósitos, né, todos pensando da mesma maneira, né? Aqui nós nos fortalecemos, mas nós somos chamados a sermos espíritas lá fora, quando não temos nada disso, né? Aqui nós vamos nos robustecer para justamente tentarmos ser espírita lá fora. Então todos nós estamos nessa e precisamos aproveitar essa experiência, porque o Allan Kardec faz uma abordagem, né? Olha, evidentemente quando Jesus trouxe essa lição, bem-aventurados os aflitos, né? Aliás, é uma bem-aventurança diferente, né? Com uma sina negativa, né? É como bem-aventurados os pobres. Você tinha que botar alguma coisa de valor aqui na Terra, né? Não você ser aflito, ser pobre. Então isso já nos dá a indicação que Jesus está falando de outra dimensão, não está falando das coisas materiais. Porque senão ele faria uma bem-aventurança com uma boa sorte, não uma bem-aventurança com uma má sorte. Então, bem-aventurados aqueles que se afligem nas suas lutas aqui no mundo material. Claro que são oportunidades que nós temos, né,
o sofrimento e faz essa análise, Allan Kardec, nesses momentos é necessário nós possamos entender, e aí vem a importância da doutrina espírita, que nos dá esse esclarecimento, para que nós possamos bem aproveitar essa oportunidade e realmente sermos bem-aventurados. Porque ele falou, num planeta de expiações, de provas, você falar que bem-aventurados são os aflitos, então a Terra seria uma terra de bem-aventurados, que não é. Não é uma terra de bem-aventurados. Então, é necessário bem sofrer, né? Claro que você saber sofrer não tira a dificuldade do sofrimento, né? Quantos, quando recebem uma notícia, uma situação, passam por uma tempestade, né? Certamente ficam combalidos. Até que nos ressalta, né? São aqueles que desertam, sim, nessas situações de sofrimento, ou que entram no campo oposto, né, de uma reclamação total. Tem criaturas que, diante de uma situação difícil, elas ficam de mal com Deus. Parece que ele fica vendo Deus como se fosse seu próprio inimigo. Por que comigo? Por que dessa situação? Eu li uma história uma vez que muito bonita, né, de um rapaz que ele vivia no Líbano. Ele era família rica, fazia até faculdade americana lá no Líbano, mas só que na década de 80 sabemos que houve uma luta, uma guerra civil muito grande no Líbano, né? Ele era cristão e ele acabou sendo treinado em Israel para lutar. Um rapaz normal, de repente, vai levado para um campo de treinamento em Israel, que era aliado dos cristãos, para lutar contra os muçulmanos, né? Os libaneses muçulmanos. E ele, nessa experiência, ele passava perto de uma abadia muito famosa lá em Israel, chamada Abadia de Latrum. E ele falava sempre o seguinte: quando eu acabar o meu período de serviço militar, eu vou entrar nessa abadia. E assim ele acabou o serviço dele, conseguiu ser aceito em Israel e foi ser noviço nessa abadia. E começou a viver lá de uma forma como ele sempre quis, né? E lá, é uma abadia muito famosa, num sítio muito famoso, vários acontecimentos do Velho Testamento aconteceram por lá, recebe visitantes de todos os locais, então a abadia tem produção de azeites e mais, todo mundo ali tem uma coleção de coisas do passado, né? Porque ali é só você escavar, vai descobrir alguma coisa, né? Da antiguidade. Então, ele tinha a sua coleção, como eu acho que todo mundo de lá tem, né? E ele ficou amigo de dois arqueólogos americanos que estavam em Gesser, que é uma cidade bastante importante, e eles conseguiram fazer uma descoberta impressionante. Eles descobriram uma mina d'água impressionante em Gesser. Lá vale mais que de tesouro isso. E mostrando que essa mina já estava ali já dos tempos bíblicos, né? E ele resolveu fazer uma visita, porque esses dois amigos arqueólogos que visitavam essa abadia fizeram amizade com ele e convidaram para que ele fosse conhecer essa descoberta. E quando ele estava nessa visita, ele caiu de uma altura enorme e acabou tetraplégico. Então ele, que estava numa abadia, era um noviço, ele se viu num hospital lá em Tel Aviv, tetraplégico. Então ele relata que ele uivava, ele não queria saber mais de Deus. Ele estava assim, na cabeça dele, ele estava como sendo castigado por Deus. Quer dizer, todo o sofrimento que ele teria que passar,
ele não iria aproveitar, porque ele caiu até no campo oposto da revolta a Deus porque aquilo teria acontecido. E ele só conseguiu se transformar, quer dizer, enfrentar aquela situação de uma forma natural, né, sem revoltas interiores, né? Foi quando ele recebeu uma revista Time e viu que Teresa de Calcutá tinha uma ordem dos enfermos, das missionárias da caridade. E como é que funciona essa ordem? Se você é uma criatura que está num hospital, numa cama, totalmente revoltado da vida, com ódio de Deus, então você se inscreve nessa organização e você vai ser o guia protetor naquela cama, através da sua oração, dessas freirinhas, das missionárias da caridade que Teresa de Calcutá tem no mundo inteiro, fazendo serviços, atendendo crianças com problemas mentais na Índia. Então, essas moças, cada uma delas, quando vocês virem nas ruas, cada uma delas tem um camarada, uma moça, um senhor, uma senhora, numa cama que estaria revoltado contra Deus, mas eles se unem mentalmente. É como se essa criatura que estivesse na cama estivesse junto a essa missionária da caridade. Para mim é uma organização que eu nunca assim, tive conhecimento de algo igual como esse. Porque ela falava, Teresa de Calcutá, que a ação desses doentes, eles não precisam estar ao meu lado para me ajudar. Eles me ajudam através das suas orações. Eles doam aquele sofrimento que eles estão passando para que o sofrimento de outros sejam banidos. É interessante que Teresa de Calcutá, nós olhamos assim, né? Ela também tinha a sua anjo da guarda, que era uma belga chamada Jacqueline de Decker, que foi para a Índia, era uma moça riquíssima, abandonou tudo, foi para a Índia, só que ela começou a ficar muito perturbada com tudo, porque ela era uma cultura europeia, estava na Índia, ela era para ir com mais 4 moças, as 4 falharam, acabou só ela lá na Índia. Sabe o que é você ser europeu, atendendo necessitados na rua? E aí um dia um missionário católico falou: olha, tem uma moça, que era Teresa de Calcutá, né, que está fazendo o mesmo que você está fazendo. Ela abandonou o convento do Loreto e vai para as ruas. Por que você não vai até lá, conversa com ela? Porque ela é igual a você, mas você já tem até experiência, você está vivendo aqui há 2 anos. E vocês juntas vai ser bem melhor do que você sozinho. E ela foi até o Golfo de Bengala, conseguiu achar a Teresa de Calcutá lá, não sei como. E elas estavam já fazendo a programação de todo o trabalho que iria redundar nas missionárias da caridade, quando ela teve um problema gravíssimo de saúde. E aí teve que voltar para a Europa. Voltou lá para a Bélgica. E já mandou uma carta para Teresa: olha, infelizmente eu não vou poder trabalhar com você. Eu estou numa cama. Ela fez 7 operações. Ela vivia com colete. O nome dele é Jacqueline de Decker, já desencarnou. E aí, um mês depois, ela recebe a resposta de Teresa: nada disso. Você, veja o padrão espiritual, né? Você será a minha anjo da guarda. Você não precisa estar aqui comigo para me ajudar. E assim foi criado essa ordem. E Jacqueline de Decker era a protetora, o anjo da guarda de Teresa de Calcutá. Isto para aquelas criaturas que estão desesperançadas, revoltadas com Deus, com aquele sofrimento, estão perdendo a oportunidade evolutiva que
essa situação propicia, e não temos aqui, não queremos minimizar nada, sabemos que é difícil, a gente fica mesmo enfraquecido, o centro é importantíssimo, né, que nos dá forças, mas não podemos perder essa oportunidade, né? Então eram essas reflexões que nós tínhamos a fazer. Agradeço muito a todos, né? Que possamos ter uma semana com paz e saúde, né? Então, meus prezados irmãos,